Vamos lá, fala galera, sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 18 de maio de 2019. Vamos começar aqui mais um vídeo de position, ou seja, mais um vídeo de análise dos gráficos semanais. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou trader, opero o mercado há mais de 10 anos. Tenho duas paixões na vida, que é a análise técnica e também a análise fundamentalista. Porém, a análise técnica tem muito mais peso na minha carteira. Então, nada mais justo do que a gente trazer aqui um pouco desse conhecimento para vocês e mostrar como a gente pode interagir com o mercado e poder sim ser lucrativo, não com aquela visão de day trader, de estar ali o dia inteiro no computador, operando, comprando, vendendo, mas sim com uma ótica um pouco mais tranquila, um pouco mais zen, né? Que se dá através dos gráficos semanais. Ou seja, a gente pode sim, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, você pode desenvolver ele na sua casa, fazendo essa análise durante um período aí do seu final de semana e programar as suas entradas, suas compras, suas vendas, tá? É um prazo que eu tenho muito carinho. Esse vídeo aqui é dividido em três partes, ou seja, a primeira parte eu trago aqui um pouco da análise do mercado como geral e de alguns papéis que me chamaram a atenção durante a semana. A segunda parte eu trago a análise de algumas ações que vocês pediram lá através do Instagram. Então, para quem não me segue, gostaria de pedir algum papel, ter alguma análise específica, o link do meu Instagram está aqui na descrição. E a terceira parte, eu vou trazer sempre um setup diferente aí para vocês, um setup que possa agregar conhecimento para que vocês possam, sim, ter uma caixa de ferramentas, né, e poder operar o mercado e estudar e ver qual o setup faz mais sentido para vocês e o que vocês acham que é relevante. Legal? Então, para começar, eu estou aqui no gráfico do Ibovespa, tá? Esse é o gráfico semanal, só para lembrar mais uma vez. E para quem, galera, assistiu aí, cadê meu gráfico? Sumiu. Vamos lá, onde ele foi parar agora? Tá aqui, finalmente apareceu. Então, vamos lá, galera. Semana passada, a gente havia conversado aqui nesse mesmo bate-papo que o Ibovespa estava dentro de uma zona de lateralização. E essa zona aconteceu desde lá do começo do ano, onde a gente teve aqui em janeiro a abertura dos mercados, tá? E com esse candle de alta, rompendo, confirmando esse rompimento. E depois o Ibovespa subiu por uma, duas, três semanas e lateralizou. Bem, a verdade é que isso aconteceu também lá no ano passado, no mesmo período, ou seja, o mercado abriu em janeiro de 2018 em alta e foi lateralizando até maio. Olha que coincidência, galera. Em maio, dia 21 de maio, o mercado Ibovespa rompeu essa consolidação para baixo e foi aí um movimento bem forte de queda de mais ou menos aí, vamos dar uma olhada aqui, 15%. E se agora a gente olhar o que aconteceu durante essa semana, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, notem que, olha aí, a gente tem um cenário muito parecido com o que se desenhou lá em maio. A gente está aqui abrindo a semana agora, vai abrir a semana do dia 20, né? Com esse candle, ou seja, o Ibovespa coloca um candle totalmente baixista, rompendo toda essa região, essa consolidação que vem se desenhando lá desde o início do ano, galera. Para traçar aqui, a gente poder dar uma olhada e tentar achar onde que o Bovespa pode seguir caindo, vamos tentar olhar aqui o que a gente tem de desenho gráfico aqui no sistema. Então a gente pode marcar o quê? A gente poderia marcar aqui esse topo rompido como uma possível resistência. E se a gente olhar mais para trás aí, por um olhar mais subjetivo, vamos tentar traçar aqui um canal de alta desde lá do começo dessa tendência de alta do Ibovespa, que é desde lá de 2015, 2016. Tá? Então a gente conecta aqui esse fundo, e a gente pode conectar também esse outro fundo, e a gente tem esse canal de alta passando aqui na região dos 82 mil pontos. Tá? E também, mas também uma coisa que me chamou a atenção durante essa semana aqui, galera, é essa possível LTA que passa aqui, ó, quando a gente conecta esse fundo formado em janeiro de 2018, conectando, ele vai desembocar bem aqui, tá? Bem nessa região. Ou seja, o que a gente pode esperar para a semana que vem? Sobre uma ótica mais analítica aqui. Primeiro, o Ibovespa acabou de perder a sua média de 20, que é essa média laranja, ou seja, a média começa a se inclinar para baixo, mas ainda está apontada para cima. Logo abaixo a gente tem a média de 50 passando aqui, também ainda ascendente, então a gente pode
considerar que o Ibovespa no prazo maior, ou seja, numa tendência de longo prazo, ainda está em alta. E a gente tem esse candle. Se esse candle na semana que vem for perdida essa mínima aqui, a gente pode esperar sim o Ibovespa indo buscar essa região de suporte lá nos 85 mil pontos. Eu vejo como uma região muito forte de suporte, tá? Aqui, onde também a gente passa a média de 50. Ou outro cenário que também considero possível é o que? É esse teste desse topo rompido somado a essa LTA. Então não seria de muita surpresa se o Ibovespa fizesse isso daqui na semana que vem, tá? Vem com o candle aqui, toca toda essa região e faz um candle de compra. A gente tem então esses dois cenários traçados, tá? Caso ele venha perder a mínima, a chance sim de buscar aqui a região dos 85 mil pontos, mas também podemos esperar aqui como perdi a palavra, alguma resistência nesse ponto aqui, alguma força de venda, assim, essa é a palavra certa, nesse ponto, tá, galera? O fato é que o Ibovespa passou muito tempo aqui lateral, ou seja, num cenário um pouco mais difícil para quem opera principalmente focado em tendências. Agora dá esse sinal e a gente tem que esperar aí uma confirmação e ver se realmente esse sinal não vai ser um rompimento falso, como já aconteceu aqui, tá? Indo para o dólar, vamos lá para o nosso querido dólar. Semana passada também a gente comentou aqui que o dólar estava dentro desse teste, tá? E que havia deixado esse candle já aqui romper nessa região, porém era um candle de dúvida. E aí, olha o que acontece durante essa semana, galera. O dólar faz esse movimento com esse candle de força aqui, saindo dessa região, limpando toda essa região aqui, todos esses candles, e se desenhando num cenário muito, muito altista. E aí a gente nota que, enquanto a gente tem o Ibovespa apontando para baixo, com esse candle de força, e a gente tem o dólar apontando para cima, com esse candle também de força, a gente tem um cenário muito baixista para o Ibovespa e muito altista para o dólar. E eu já até tinha falado na semana passada, a gente deve ter muita atenção com o dólar nesse teste aqui desse patamar. Sim, eu acho que esse sinal deve empurrar os preços do dólar lá para os 4,20. E aí, para um prazo mais longo, galera, a gente tem que ficar atento, porque se o dólar conseguir chegar nessa região aqui, aqui nessa região, aí a gente, se o dólar chegar aqui e fizer isso, ou seja, vinha subir, aí depois corrigir, fizer esse movimento, a gente tem um cenário muito, muito forte para o dólar. Não me surpreende ver o dólar trabalhando aí ainda esse ano num patamar acima de 4,50, 4,60. O sinal é muito forte do dólar. O dólar está numa tendência muito forte de alta, muito forte de alta. E a gente já vinha conversando, principalmente lá no Instagram, onde a gente bate um papo um pouco mais próximo, né? Falando da importância de ter um pouco de dólar na carteira, um pouco de ações americanas, um pouco de fundos em dólar, para se proteger desses movimentos, galera. A gente precisa, o real é uma moeda muito fraca e todo investidor brasileiro tem que pensar, se não tem ainda, ter alguma alocação em dólar, tá? Indo aqui então, agora a gente passar do dólar, vamos olhar o mercado americano. Lá a Nasdaq, notem que esse candle de baixa não está muito relacionado ao Ibovespa, ou seja, o mercado americano não demonstrou tanta queda assim essa semana. A Nasdaq vem aí meio embolada dentro desse intervalo que a gente já tinha também falado durante a semana passada. Eu vejo também aqui a Nasdaq nessa consolidação, tá? Dentro dessa faixa de preços aqui, a Nasdaq está aqui. Então, mais provável que aconteça é, se os papéis vierem a tocar aqui em cima de novo, possivelmente deixar um candle de venda para buscar a região lá embaixo. Mas se conseguir romper, a gente abre um cenário altista aí para o mercado americano, que é o topo histórico aqui que volta a ser testado na Nasdaq. Dentro aí, pulando aí para o Dow Jones, a gente vê um cenário bem parecido, então o Dow Jones lá também consolidado dentro de toda essa região. Aqui a gente pode considerar até um rompimento falso. Então aqui a região acho que faria mais sentido, seria essa região toda. Porém, notem aqui que eu vou até ensinar, esse é o setup que eu vou falar para vocês mais tarde. Notem que a gente tem esse candle de compra em cima da média de 20, em cima da média de 50. Ou seja, se lá no Dow Jones a gente poder notar na próxima semana um rompimento dessa região aqui,
os preços podem ter força aí para buscar o teste de novo do topo histórico e possivelmente até o seu rompimento. Legal? Então, notem como aqui o mercado brasileiro muito mais baixista, enquanto o mercado americano ainda se encontra dentro de uma tendência tanto de de médio prazo quanto de longo prazo nas suas ações. Bitcoin foi foi um dos pedidos aí que a galera pediu lá no Instagram e também está sempre aqui na minha lista de análise. Bitcoin, a gente comentou semana passada que o Bitcoin vem revertendo a sua tendência de queda, tá? Então o Bitcoin veio lá desde do topo dos 20 mil dólares e buscar aí os seus 3 mil dólares, então perdeu, vamos ver quanto que o Bitcoin chegou a perder de valor dentro desse tempo inteiro. O Bitcoin chegou a perder aí 83% do seu valor desde o topo. E aí a gente nota que o Bitcoin vem, rompe a média de 20 e rompe a média de 50. E vai lá buscar bem certeiramente esse topinho aqui. Tá? Esse topo serviu aqui como uma linha de resistência. E aí o Bitcoin começa a corrigir. Durante a semana a gente tem esse candle aqui de correção. Então, muita gente aí eufórica, muito doida querendo comprar Bitcoin agora, né? A galera em vez de tentar montar uma posição talvez aqui nesse rompimento, ou talvez aqui, mas depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, a galera quer ainda fazer compra num período onde que o Bitcoin já subiu mais de 100%, né? Deu 100% aqui, vamos dar uma olhada. Opa, vamos lá. Aqui, o Bitcoin chegou a subir 150% do fundo da galera querendo comprar agora. O que eu vejo do Bitcoin é o seguinte, galera. O ideal a se fazer aqui é esperar esse papel vir, corrigir e romper. Tá? Aí duas condutas você pode usar para tomada de posição no Bitcoin. Uma seria o rompimento dessa região aqui. Outra seria o teste das médias aqui. E um candle de força que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Acho que é isso, tá? Então vamos agora lá olhar. Vamos olhar aí os papéis que me chamaram a atenção durante a semana. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a Sanepar, a CAPR11. E galera, olha esse candle de venda da Sanepar. E a Sanepar, eu estou até colocando ela aqui também para mostrar para vocês como não a gente nunca acerta sempre na análise do mercado e por isso que a gente tem que ter sempre o stop. Eu tinha que mostrar para vocês, essa é a minha carteira de trend following e eu tinha a Sanepar aqui, tá, comprada lá desde o dia 16 do 4. Era um papel que estava engasgado, não ia para canto algum. E aí o que aconteceu durante a semana aqui? Eu fiz a compra nesse rompimento que se caracterizou como um rompimento falso. Isso então, galera, é um rompimento falso, onde os preços vêm a serem negociados acima de toda essa resistência, porém é negado na outra semana e aí o papel perde e aí estopa todo mundo. Primeiro que comprou aqui estava com stop aqui. O meu stop era um stop mais longo, tá? Então meu stop estava localizado nessa região e eu fui estopado, tá? Saí, é uma posição que eu saí, Sanepar, dentro dessa semana. Vamos para a próxima aqui. Trisul. Então, Trisul a gente já havia falado também semana passada. Notem aqui que é um papel bem mais forte que o Ibovespa. Então, enquanto o Ibovespa caiu aí quase 5% durante a semana, Trisul teve uma leve alta. O papel volta a testar essa região aqui de topo, 2 toques. Então, aqui isso é conhecido aí na análise técnica como topo duplo. A gente tem que ter uma atenção com esse papel durante a semana para uma possível correção. Se o papel perder essa mínima, eu vejo como provável a busca lá de novo dos 4,50, ou se romper essa máxima, o papel ganha uma conotação bem altista. Tá? Lembrando que é topo histórico também de Trisul, então a gente tem que ficar bem atento. É um papel que eu tenho na carteira, até a semana passada ele estava dando aí, cadê que dá 21% de alta. Vamos notar como o papel se desenvolve ao longo dessa semana aqui, galera. Vamos lá? Aqui agora a gente vai para Natura, mais um papel que eu coloco para vocês. Quando eu falo para vocês que se você deseja ficar comprar papéis para longo prazo, você deve sempre procurar papéis que estão mais fortes que o Ibovespa. E a Natura, eu já tinha falado para vocês semana passada, e notem como o papel, o Ibovespa caindo 4% essa semana, a Natura simplesmente ignora tudo isso e sobe aí. Quanto? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar para cá, que acho que é mais fácil para ver. Natura aí subindo. O Bovespa caiu 4%, a Natura sobe 4%. Ou seja, o papel está com a correlação totalmente negativa ao Ibovespa, tá, galera? É um papel muito forte.
Ao meu ver, o último ponto de compra foi dentro desse candle aqui. Agora ele já esticou muito, então para quem deseja ter uma posição em natura, esperar uma correção para poder ter uma entrada mais sadia, tá? Próximo destaque que eu coloquei aqui para vocês é a Velid. Velid é um papel que vem caindo, vem numa tendência de baixo de longo prazo. Ela fez essa consolidação, chegou a ameaçar uma compra, tá? Então aqui, mas aí estopou todo mundo. Então, de novo, a gente tem que ter sempre o stop, porque esse papel aqui, até esse ponto, fingia que ia engatar uma tendência de alta, ou seja, os preços acima da média, fazendo zigue-zague ascendente, porém, aqui, o papel desde o seu topinho até aqui, ele já caiu aí, quanto? 32%. Então, é necessário, galera, é necessário ter stop. Se não é uma empresa que você confia 100%, que você acredita naquela empresa, que você acha que vai ter esses papéis pelo longo da vida, galera, tenham stop. Tenham stop, tá? Ao meu ver aqui, esse papel total tendência de baixa agora, tá? A média de 20 já inclinou para baixo, a média de 50 tá flat. Então, o cenário mais provável para esse papel aqui é a busca lá desse ponto, desse suporte. E aqui é interessante, eu até dei uma olhada antes aqui em Velid, o que? Esse ponto, se o papel vir a testar, é um ponto bem interessante, porque é o teste da mínima histórica, tá? Então a gente deve ficar bem atento a essa faixa de R$12 de preço de Velid. Ok? Vamos agora para o próximo. Mais um papel aqui, galera, muito, muito, muito forte, tá? A Alpha 4, que é a Havaianas, né? A empresa que faz as Havaianas aí. Notem esse rompimento aqui. Tá? Então a gente tem esse rompimento dessa consolidação, enquanto o Ibovespa faz uma queda durante a semana, o papel rompe o seu topo. Vamos ver se é topo histórico. É topo histórico, tá? Então o papel vem engrenando de novo aí em uma tendência de alta. Para quem deseja, para quem gostaria de operar esse papel, a entrada poderia ser acima do topo aqui, tá? Do rompimento da região aí dos 17,48. Próximo papel aí, Marco Polo, Pomo 4. Um papel aí que caiu durante essa semana mais de 12%, tá? E aí, por que eu coloquei esse papel aqui dentro da minha análise? Sobre essa ótica aqui, ó. Eu vejo esse papel dentro desse grande quadrado, tá? Retângulo, na verdade. Eu vejo ele dentro desse grande retângulo e é bem provável que a gente possa ter no próxima semana o papel caindo até lá a região dos R$2,97, R$3. E para quem opera esse tipo de setup, aguardar um candle aqui assim de força, igual aconteceu aqui, e aí o papel engata de novo a sua tendência para buscar lá o topo em 4,40. Então a gente fala aí de um range aí de 3 a 4,40, 1,40 de lucro aí para cada posição tomada. É um papel que está em interesse de baixa, então quem for tomar esse tipo de atitude tem que ter um pouquinho de cautela e stops bem alinhados, mas faz sentido para quem opera esse tipo de sinal. Próximo papel, a gente vem agora aqui para Petrobras, então Petro 4. E Petro 4 é um papel que sempre a galera pede, então eu coloquei. Dessa semana não pediram, mas eu sempre gosto de olhar, tá? Petrobras vinha se desenhando acima da média de 20 até essa semana, onde deixa esse candle de força, o candle de venda, tirando toda essa região aqui de suporte. Tá? Ainda na verdade é um teste dessa região, então a gente pode considerar ainda aqui como teste. Caso venha a perder essa região, provavelmente a Petrobras deve buscar os preços lá em R$20, 20,65 mais necessariamente. Próximo papel que eu olhei aqui também para dar uma dica para vocês é Lojas Americanas, Lame 4. Outro papel também num cenário bem embolado, bem retangular aí. Então a gente pode juntar todo esse ponto aqui de Lame que vem lá de quando? 2016 até aqui. Ela está dentro dessa lateralização muito alta. Então a gente nota que o papel tem topo aqui, volta, faz fundo aqui. Topo aqui, faz fundo aqui. Topo aqui, faz fundo aqui. Topo aqui, faz fundo aqui. Ou seja, para quem estiver um pouquinho mais atento e notar um candle de compra, como foi feito aqui, como foi feito aqui, como foi feito aqui, vale
vale a pena um cenário para buscar isso daqui. Tá? Então faz sentido para quem opera esse tipo de sinal. Eu não opero esse tipo de sinal, então é mais para dar um pouco de ferramentas que eu disse para vocês operarem, mas faz bastante sentido. Claro que, de novo, é uma tendência lateral, com viés baixista, as médias apontadas para baixo. Então é de ser muito conservador colocar stops alinhados aqui para não deixar o papel cair, porque também se Lame vir a perder toda essa região, apesar que já tem outro fundo aqui, então o papel não tem muito espaço, ao meu ver, para cair, mas tem um espaço maior aí para altas, tá? Vamos lá para o próximo, que é a PSSA3, a Porto Seguro. Outro papel também que vinha em uma grande tendência de alta aí desde lá dos 2017. E aí agora pela primeira vez o papel fecha abaixo da média de 50, ou seja, provavelmente estopando boa parte da galera que vinha comprando esse papel aqui durante todo esse período. É um sinal bem baixista para esse papel. Vamos ver como ele vai se interagir com esse suporte aqui. Caso venha a perder, o mais provável é a Porto Seguro ir buscar lá os 37,50. E por último, da lista que eu analisei, é a CSMG3. CSMG3, ela fez um movimento muito relevante de queda essa semana. O papel aí caiu cerca de quase 14%. Porém, notem que a gente começa a observar uma força de compra dentro desse patamar, em cima da média de 50. Ou seja, para quem ainda acredita que esse papel está dentro de uma tendência de alta, ele é até um pouco mentiroso, ele costuma vir para baixo da média de 50 e depois voltar aqui também, então não deve ser considerado tanto esse sinal, mas é relevante olhar caso esse papel faça um candle de força aqui em cima. E eu estou falando tanto de candle de força, vocês vão poder notar aqui daqui a pouquinho que eu vou falar para vocês sobre esse setup de médias, e vocês vão poder olhar e acompanhar na prática como isso daqui faz sentido, como isso aqui são sinais que acabam sendo validados para o mercado e gerando retornos bem bacanas, cara. E aqui, então, praticamente eu acabei a lista de ações que eu tinha colocado na minha lista. E aí eu vou abrir agora aqui para as ações que vocês pediram, começando aqui por a IRBR, mais uma ação aí que a gente tem lá na nossa carteira de longo prazo. E mais um papel onde a gente deve também considerar a mesma coisa. Notem, esse papel aqui, enquanto o Ibovespa caiu lá 4, quase 5% durante a semana, o papel basicamente ficou de lado. Então, é um papel muito forte, continua sendo mais forte que o Ibovespa, continua dentro da sua tendência de alta, em cima da média de 20, praticamente aqui, rompeu esse topo, esse topinho aqui, e está agora tentando voltar lá para a zona dos R$100. É de se esperar que esse papel, se conseguir romper esse topo de 100, R$101, continua a sua tendência altista. Não tem nenhum sinal de venda nesse papel, nenhum sinal possível para quem está comprado fechar posições, ok? Aqui o mais, para quem já está comprado há muito tempo e está pensando em realizar lucros, tá querendo colocar algum dinheiro no bolso, eu esperaria talvez o papel fechar abaixo da média de 20, que lá está em R$90. Aí a gente teve também como pedido a PRIO, a PetroRio. PetroRio também, outro papel que vem com muita força. E aí teve a correção aí desde lá dos seus R$21, o papel chegou a corrigir até os R$17. Notem que aqui a gente já nota a força de vendas está cessando aqui. O papel, durante o Ibovespa que caiu nessa semana, o papel fez um candle de comprador. E aí, todo mundo acho que deve ficar de olho nesse papel para uma possível alta, um possível teste de novo desse topo aqui. E se o papel romper aqui, o papel deve continuar dentro de toda a sua trajetória altista, tá, galera? É um papel muito forte, é um papel que eu não tenho na minha carteira, mas estou de olho. Falando em papel forte, mais um papel que foi pedido pela galera, a JBS. E notem aqui, a JBS é até um case engraçado, porque aqui a gente nota, então vamos lá, a JBS, enquanto todo mundo falava desse papel, enquanto todo mundo falava, mas é o papel da Lava Jato, é o papel que ninguém quer, a empresa vai quebrar, enfim, notem
essa empresa a puxada que ela deu. Desde lá do outubro de 2018 até aqui, o papel já acumula aí uma alta de nada mais que 173%. 173%. E aí, galera, é mais uma coisa que eu falo para todo mundo. Não se atenham a notícias, não se atenham ao pessimismo, porque se você fosse analisar pela lógica das notícias, ninguém estaria dentro desse papel, ninguém estaria com esse papel em carteira, porque simplesmente era o papel mais odiado, a empresa mais odiada aí do Brasil nos últimos anos foi esse papel. E para quem teve sangue frio, para quem comprou em alguns desses pontos, conseguiu um retorno até agora muito positivo. Ao meu ver, o papel faz um movimento aqui muito esticado. Esse candle aqui é toda a cara de um movimento aí de clímax, ou seja, um movimento muito maior do que todas as outras semanas. Então, é um papel que está muito longe das médias. Não faz sentido nenhum estar entrando agora nesse papel, poder pensar em comprar. O cenário mais provável aqui é esperar uma correção, uma consolidaçãozinha igual a gente teve aqui, para poder pensar em compras, tá? Lojas Renner é a próxima, então vamos lá para Lojas Renner. Lojas Renner, esse papel aqui, ele é um papel que eu não gosto muito de operar, porém ele veio aqui com uma boa força de alta. Ele fez isso aqui que a gente chama na análise técnica de um W, ou seja, ele fez o fundo duplo, olha lá. Aqui a gente considera como um fundo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês desenhando. Cadê? Aqui. Não é esse que eu quero. Sai daí. Deixa eu pegar o... Pode ser o retângulo mesmo. Aqui ele faz um fundo. Aqui ele faz o outro fundo. E aí, quando ele rompeu essa região aqui, ele engatou toda essa alta que nós vemos até aqui. Tá? Esse é um padrão mais subjetivo, então, ou seja, a gente tende a confiar nesses sinais quando a gente está muito otimista, e quando a gente está pessimista a gente acaba não dando muita credibilidade. Eu prefiro modelos mais objetivos para operar. Mas só para mostrar para vocês aqui essa curiosidade. Voltando aqui agora para o momento atual, a gente nota aqui o que aconteceu com a loja Zener. O papel veio, testou aqui esse topo, fez um movimento que a gente nota, fez o rompimento, foi em falso, veio aqui a força de venda e continua. Então aqui, se eu fosse dar alguma análise para esse papel, a gente nota que ele já perdeu a média de 20, então mais provável que ele venha buscar essa região aqui lá dos R$37, tá? No momento atual, não vejo muito o que fazer no papel. Esperaria ou chegar nesse ponto aqui, ou romper com um candle de força essa região dos 42. Pediram aqui, acho que o papel que mais pediram aí nas análises foi Itaú e Itaúsa. É o papel aí queridinho de quase todo mundo da bolsa tem esse papel em carteira, então sempre quando eu abro aqui a galera pede muito sobre esse papel. Itaú continua no mesmo cenário que eu falei para vocês na semana passada. A gente pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa, que a gente pode conectar essas duas linhas aqui. Vamos ver aqui, quer ver? Vamos ver se a gente consegue desenhar um canalzinho aqui. Teve até essa violação. Não, prefiro essa LTA. Então, Itaúsa, né, desde o rompimento aqui desse topo, ela fez esse topo mais alto, não respeitou esse topo. Então, galera, para quem está comprado Itaú, eu vejo aí, Itaúsa, na verdade, eu vejo o papel indo buscar essa região aqui. Tá? Eu vejo o papel com o alvo buscado para essa força de venda é lá nos R$9. E aí a galera vem, porque por causa da Bettini, por causa de um monte de gente aí falando que é bolsa em 100 mil pontos, agora é momento de compra, tal. Galera comprando lá no seu topo, sem nenhum plano. E aí quem comprou sem nenhum plano específico já está com uma queda aí de quantos por cento? Vamos dar uma olhada? Já tem uma queda aí de quase 18%. Ou seja, é muito importante a gente ter o plano, ter alguns sinais para operar o mercado, senão a gente cai sempre naquele, o que eu faço? Não vejo sinal de compra Itaú. A média de 20 já começa a virar para baixo. O papel não respeitou esse suporte na média de 50.
Então, mais provável é a busca aos 9,30. Claro que se a gente olhar aqui, o papel já vem em 3 semanas de queda, ou seja, é bem provável que na próxima ou na outra semana o papel venha a demonstrar alguma força compradora, talvez para tocar de novo essa linha de tendência de baixa e continuar essa sua trajetória descendente, tá? Não tem muito o que fazer Itaú agora. Quem está comprado e não é para longo prazo, não é para uma carteira aí para ficar anos e anos comprado, já deveria ter estopado, ao meu ver. E se não colocou stop, tem que colocar stop abaixo dessa mínima aqui, tá? Itaú provavelmente deve ter um cenário bem parecido com o Itaúsa, vamos dar uma olhada. É a mesma coisa, tá? O Itaú fez lá o seu topo em R$ 39, perdeu a média de 50, que foi testada aqui, teve até uma resistência aqui, mas não conseguiu suportar, perde, e aí a próxima região que Itaú deve buscar é a região dos R$ 27. Vamos agora para o WIS. O WIS 3 também foi um pedido. O WIS 3 a gente já comentou semana passada. Ao meu ver, esse papel está dentro desse mini retângulo aqui. E aqui é um papel para a gente ficar bem atento ao rompimento dessa região, ou seja, esse papel se torna bem interessante no rompimento dos 9,70, tá? Mas o papel que, ao meu ver, já cessou a tendência de queda. Isso, claro, que é invalidado se o papel voltar a perder a região dos 7,95, mas o mais provável é que esse papel venha a romper essa região aqui e busque essa simetria, tá? Próximo topo seria buscar lá os 11 e os 13,92, beleza? Vamos lá para Grendene. Grendene, mais uma queridinha aí do pessoal fundamentalista. A Grendene, galera. A Grendene vem aí numa tendência de queda. Os resultados, o pessoal vem falando que se mostraram bem ruins no último trimestre aí de Grendene. Não vejo outro sinal. O papel que já cai a 1, 2, 3, 4, 5 semanas. A gente pode ter alguma força de compra dentro dessa região. Se não, o papel tem tudo para buscar lá a região dos 6,38. Vamos colocar aqui um IFR da vida. Dentro do IFR a gente ainda tem espaço para cair, tá? Então provavelmente a gente deve ver Grendene aí tocando o 6,45. Banco Inter. Banco Inter é mais uma que eu tenho na carteira. Banco Inter aí é um papel que estava bem forte no começo do ano. O papel veio, rompeu. Desde o começo do ano até aqui teve uma forte alta de quanto vamos pegar lá. Cadê o começo do ano desse papel? Até olhei semana passada. Estava aqui. O papel desde o começo do ano até aqui teve uma alta de 54%. A gente nota que esse fundo aqui, esse fundinho que esse papel fez é um fundo simples, mas foi tocado e houve força de compra. Então, puxa, Banco Inter. Banco Inter, o que seria mais interessante de analisar aqui seria o quê? Esperar entre essa semana o rompimento dessa máxima. Aí a gente pode enxergar o papel e buscar de novo o teste do topo de R$ 67. Ou, se perder essa mínima, o papel deve voltar. Cadê o meu papel? Sumiu, oi, voltou. Então, se BID Banco Inter perder essa região aqui, eu vejo espaço para o papel buscar os seus R$ 37. É um papel para ficar atento. Quem está conduzindo por ele, acho super válido colocar um stop aqui abaixo dessa mínima de R$ 53. Quem não comprou ainda poderia fazer uma compra aqui ou esperar o rompimento do topo histórico. Vamos pro próximo aqui pediram. É a Vale. E a Vale, galera, a gente nota aí a Vale engatando aí uma tendência de baixa. Eu vou até remover esses desenhos aqui para a gente poder observar com mais calma. Notem como a Vale aqui, desde o seu último topo, vem também fazendo essa linha de tendência de baixa, tá? E aí ela vem, rompe aqui, volta para testar a média de 50, bate aqui de novo, perde esse gap, foi lá no acidente de Brumadinho, volta de novo aqui sobre o teste dessa linha de tendência de baixa e sobre o teste das médias, da média de 50, e é o papel deixa esse candle de venda, e aí, ao meu ver, o papel está já considerado uma tendência de baixa. A gente tem a média de 20 abaixo da média de 50, a média de 50 inclinada para baixo, então a gente pode esperar isso, Vale buscando de novo
o próximo ponto, que é os R$ 42, e se perder esse ponto aqui, dentre os 39 e 42, o preço de vale deve ir lá para os R$ 30, tá? É um papel que está em interesse de baixa, não gostaria de estar comprado dentro desse papel. E por outro lado, a gente olha aqui que a Siderúrgica Nacional, a CSN, muito ao contrário da Vale, numa forte tendência de alta, um papel que rompeu aqui essa região, toda essa região, com esse candle de força, um lindo candle, e engatou uma forte alta. O papel corrige, então, de novo, quando eu falo para vocês que a gente nunca deve comprar quando o papel já subiu há 3, 4 semanas, a gente deve sempre esperar uma correção, e essa correção vem acontecendo aqui dentro de CCNA. Teve esse candle menor, que foi considerado um inside bar. Para quem comprou aqui, o stop aqui embaixo, o papel já deu provavelmente um range. E aí, para quem não comprou ainda, talvez, se for para conduzir por um prazo maior, pode até colocar o start aqui, o stop aqui embaixo. Mas se for uma operação mais curta, eu não vejo tanto espaço agora para compra, porque o papel já subiu bastante durante a semana. A tendência é que o papel venha testar o seu topo histórico, tá? E aí, topo histórico, deixa eu ver se é o topo histórico ou se é o topo desse prazo aqui. Vamos lá, não, acho que... E aí? Não é não. Não é o topo histórico, não. Então, o papel vem para testar aqui essa região. Para quem está conduzindo o papel, pode conduzir até pela média de 20, que está aqui embaixo já, próximo, ou colocar stop nesse fundo aqui. E aí, a gente acaba a análise dos papéis. Foram vários papéis que vocês pediram, mais alguns que eu observei. E a gente agora vai começar a falar um pouquinho do setup das médias. E eu vou colocar aqui a média de 20 para vocês observarem. Então, galera, vamos lá. O que se baseia o setup da média de 20 do semanal? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar essa para não gerar mais confusões. Apagar a média de 50. Deixar só a média de 20, que é essa média laranja. Vamos pegar a própria CSN, foi o último papel aí que a gente olhou, e ver como se comporta esse setup nas médias. Como funciona? É clássico, e essa média mais tradicional aí no mundo dos traders, essa média é uma média muito forte e representa muito um ponto de resistência ao suporte dos preços. É um ponto psicológico, então, que é geralmente operacionalizado, só que ele é bem efetivo. Então, importante ou não, se é válido ou não, a gente deve sempre observar o que faz sentido e o que gera lucro, tá? E a média de 20 é um setup que eu vejo como bem efetivo para quem opera dentro do gráfico semanal. Lembra que no gráfico semanal a gente tem os sinais mais confiáveis, principalmente quando a gente analisa uma tendência. Então, se a gente olhar aqui, o que acontece? O que se baseia o setup da média a média de 50, a média de 20? Vamos olhar o gráfico aqui? O setup basicamente se baseia no quê? Quando o papel está numa tendência de baixa, a gente vem a procurar pontos de venda quando há o toque da média de 20. Então, nesse ponto aqui, por exemplo. O papel vinha dentro de uma tendência de baixa, veio tocar de novo na média de 20. Notem como ele para em cima da média e deixa um candle de venda. O start poderia ser dado aqui, nesse ponto abaixo, com stop em cima. Notem que aqui foi um sinal em que houve a venda, porém foi frustrada com stop aqui. Então, é um setup onde você vai basicamente especular. Você vai entrar vendendo ou comprando com um stop e com alvo já provavelmente um alvo fixo. E aqui, vamos olhar aqui, então voltando, nesse aqui a gente nota que deu prejuízo. Mas se a gente voltar um pouquinho para trás, aqui deu prejuízo, então a gente volta um pouco e vê durante esse período aqui que o papel estava dentro de uma tendência de alta que começou aqui. Tá? Então a gente observa que o que aconteceu? O papel vinha uma tendência de queda, fez um topo acima da média, voltou e não respeitou, caiu. Aí o papel volta a testar de novo, cai de novo, volta a testar, cai. E aí ele começa assim a operar acima da média. Tá? E aí a gente vai aguardar o papel subir, corrigir na média e deu um sinal de compra. Então vamos notar aqui que o papel foi, subiu, caiu em linha reta, não respeitou a média, aí veio, fez uma consolidaçãozinha aqui com esse candle rompendo a média de 20. E aí sim a gente nota que é um candle de força, poderia ser colocado um start de compra aqui,
com o stop aqui embaixo. E a gente nota que depois disso aqui o papel fez um movimento aí de alta. Vamos ver se pagou pelo menos o risco do candle. Aí o papel subiu 27%. O risco aqui era um risco de 18%. Ou seja, para quem colocou um alvo aí de um risco e meio, teve o lucro nessa operação. E o papel volta a cair de novo. Aqui volta a deixar um candle de compra, porém aqui se você notar a diferença entre aqui e aqui, a média de 20 já estava inclinada para baixo, então, ou seja, a gente não usaria esse sinal como entrada. E a gente nota de novo o papel fazendo esse sinal na média, com a média inclinada para cima, e aí poderia sim tomar uma entrada aqui com o stop aqui embaixo. A gente nota aí que o papel vai, não deu stop. Vamos ver aqui, provavelmente pagou o risco do candle, vamos dar uma olhada. 26% de alta contra 12% de stop, ou seja, pagou aí quase 2 riscos de candle. Então você nota que é um setup bem efetivo. Aqui de novo, ó, o papel sobe, volta a testar na média, candle branco em cima da média, e aí o papel engata aí uma alta. Vamos ver se aqui deu alvo. Aqui eu estou considerando. Lembra que, galera, eu falei para vocês, esse setup é mais efetivo se vocês utilizarem o stop e alvo fixo. Ou seja, se vocês colocarem um alvo curto. Porque se você colocar um alvo muito longo, provavelmente o papel vai até na sua direção, mas não vai te dar lucro. Porque acontece muito isso. O papel sobe um pouquinho e volta para a média novamente. Daniel Kahneman fala muito disso dos retornos à média, tá? Então, o papel tende a estar mais tempo próximo da média do que longe da média. Então, a gente deve sempre buscar sinais onde que o papel dá esse sinal, mas é um alvo um pouco mais curto, não tão longo. Aqui, vamos pegar outro papel para só vale finalizar esse setup com vocês. Aqui, PetroRio. PetroRio, se vocês derem uma olhada, foi um papel que iniciou sua alta lá em março de 2016. O papel fez um quedo acima da média de 20, volta para corrigir, não respeita a média, e aí fica todo esse período aqui de lado, até que ele consegue subir novamente acima da média, volta, aqui faz um candle meio estranho, um candle com uma sombra superior muito alta, então não daria uma entrada tão fácil assim, mas aí o papel engata todo o seu ciclo de alta, e a gente vai esperar, depois que ele subiu tudo isso, voltar para dentro das médias, e aí a gente nota que, de novo, a volta para a média, não temos um candle de força até ter esse candle, e aí o papel engata toda a sua alta de novo. E aí, de novo, vamos esperar novamente o teste das médias, não tem candle de força. Aqui a gente nota de novo um candle de força. Aqui, para quem operava vendido, não houve um stop, então, ou seja, o papel caiu, volta a testar, estopou provavelmente quem tinha feito esse trade. E aqui, uma nova oportunidade de compra, vamos ver se foi prova. Mais uma alta maravilhosa aí do papel. Então, a princípio, galera, o que eu queria falar para vocês? Como baseia-se o setup da média? A gente vai sempre, só para desenhar aqui, a gente vai buscar um papel onde ele faz uma alta acima da média, aí ele volta para corrigir em cima da média e faz um candle de venda. Esse é o ponto onde a gente deve buscar nossas compras dentro do gráfico semanal. É um setup onde que a gente pode também utilizar dentro do próprio gráfico diário. Pelo que eu testei no gráfico do day trade, ele não é tão efetivo. Então aqui eu vou desenhar, vamos ver se eu consigo passar. Aqui seria uma média passando, tá? Então a gente nota que o papel sobe acima da média, faz um topo, volta em cima da média e a gente compra aqui nesse ponto um stop pequeno para a gente buscar um alvo um pouco maior. Legal? Bom, então acho que é isso, galera. Mais aí quase 50 minutos de vídeo de novo. Acho que deu para avaliar todos os gráficos que vocês pediram. Semana que vem vamos continuar essa sistemática. Então lá na sexta-feira eu vou abrir de novo um perguntas e respostas. Coloquem os papéis que vocês gostariam de ser analisados e vamos ver o que acontece com o nosso mercado durante essa semana. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Para quem gostou do vídeo, peço para que deixe um like, compartilhe com seus amigos e siga também a gente lá no Instagram, tem muita coisa boa lá para vocês. Legal? Galera, abraço, até mais!